Havia algo de estranho em como o tempo parecia passar devagar naquele dia. O trem balançava suavemente e o som metálico das rodas nos trilhos marcava o compasso das lembranças que Daniel tentava, em vão, ignorar. 16 anos. Fazia 16 anos, desde a última vez que ele viu aquela cidade pela janela de um vagão. 16 anos, desde que prometeu a si mesmo, com a raiva e a dor da juventude, que nunca mais voltaria. Mas a vida tem um jeito curioso, quase irônico, de nos fazer revisitar os lugares que juramos esquecer para sempre. Desta vez, ele não estava voltando por escolha. Vinha por necessidade, por uma urgência que rasgava o peito. A mãe estava doente. A voz do médico no telefone soava distante, mas as palavras foram brutalmente claras. Era uma questão de tempo. Talvez semanas, talvez menos. No momento em que ouviu a notícia, Daniel não pensou duas vezes. A promessa de 16 anos se desfez em pó. Ele comprou a primeira passagem que encontrou, pegou a velha mochila que ainda guardava um cheiro de saudade e poeira e partiu. De volta para o começo. O trem começou a desacelerar. Pela janela, o letreiro enferrujado da estação ainda exibia o mesmo nome: Estação São Vicente. Era incrível como nada parecia ter mudado. As mesmas árvores, a mesma pintura desbotada. Mas Daniel sabia que ele tinha mudado. E muito. Ao descer na plataforma, um cheiro familiar invadiu seus pulmões. Terra molhada misturada com a fumaça das chaminés. A cidade ainda era pequena, silenciosa, como se o tempo tivesse parado exatamente no dia em que ele partiu. Caminhando pela rua principal, ele reconheceu tudo. O bar do seu Joaquim, com a mesma porta de madeira. O coreto na praça, onde tantos segredos de infância foram sussurrados. E as mesmas janelas que se fechavam quando um forasteiro passava. Mas ele não era mais um forasteiro. Era algo diferente. Era alguém que foi embora cedo demais. E que agora sentia que estava voltando tarde demais. A casa da sua infância ficava no alto de uma colina, de frente para um campo de trigo que dançava com o vento. Quando criança, ele corria por aquele campo até perder o fôlego, o riso ecoando pelo vale. Agora, ele caminhava devagar com o coração pesado, como se cada passo fosse um pedido de perdão que ele não sabia como formular. O portão de ferro estava enferrujado, a tinta das paredes descascava como pele ressecada, mas o cheiro... aquele cheiro ainda era o mesmo. Cheiro de café recém-passado, de bolo quente saindo do forno e de lembranças que se recusavam a desaparecer. Ele bateu na porta com cuidado, com o receio de quebrar o silêncio sagrado da casa. Uma voz fraca respondeu lá de dentro: "Pode entrar, tá aberta." Quando ele cruzou o batente, foi como se o tempo desabasse sobre seus ombros. Lá estava a mesma mesa de jantar, o mesmo relógio de parede parado às 3h15, a mesma cadeira de balanço onde o pai costumava se sentar antes do acidente. E lá estava ela, a mãe sentada numa poltrona, o rosto marcado pelas rugas e pela doença, mas com o mesmo sorriso cansado de sempre. Ela olhou para ele por alguns segundos, os olhos tentando focar, tentando reconhecer o homem que o menino se tornou. E quando o reconhecimento finalmente veio, os olhos dela se encheram d'água. "Eu sabia que você ia voltar, meu filho," ela sussurrou. "Eu sempre soube." Daniel tentou sorrir, mas a voz não saiu. Apenas se aproximou e abraçou a mãe com todo o cuidado do mundo, sentindo o corpo frágil dela entre os braços. Era como segurar o próprio tempo, um tempo que ele tinha deixado escapar por entre os dedos. Nos primeiros dias, o silêncio na casa era denso. Falava mais alto do que qualquer conversa. Eles trocavam poucas palavras, mas muitos olhares, cheios de perguntas não feitas e respostas não ditas. Às vezes, no meio da tarde, ela simplesmente pegava na mão dele, apertando com a pouca força que tinha, como se quisesse confirmar que ele realmente estava ali, que não era mais um sonho. E quando o sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo, eles se sentavam juntos na varanda olhando para o horizonte. Ele contava sobre a vida na cidade grande, sobre os trabalhos que teve, os erros que cometeu, os medos que o assombravam à noite. Ela ouvia tudo em silêncio,
sem um pingo de julgamento, apenas absorvendo a história do filho que ela mal conhecia mais. Mas uma noite, enquanto o vento balançava as cortinas, ela quebrou o silêncio com uma pergunta que Daniel temia desde o momento em que pisou naquele trem. "Por que você demorou tanto para voltar, meu filho?" Ele ficou em silêncio por um longo tempo. O peso daquela pergunta parecia atravessar seu peito. "Eu tinha medo, mãe." Ele finalmente admitiu, a voz embargada. "Medo de quê?" Ela perguntou suavemente. "Medo de olhar para tudo isso." Ele gesticulou para a casa, para o campo, para ela. "E sentir que eu não merecia mais fazer parte." A mãe sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de sabedoria. "Meu filho, ninguém precisa merecer um lar. Um lar é um lugar que sempre vai estar aqui, esperando por você, mesmo que a gente se perca no caminho." Essas palavras ecoaram na cabeça de Daniel por dias, e aos poucos ele começou a reparar de novo nas pequenas coisas que tinha esquecido. O canto dos pássaros ao amanhecer, o cheiro do pão assando na vizinhança, a risada dos vizinhos que ainda se lembravam dele, como um menino correndo descalço pelas ruas de terra. Ele estava se reconectando, fio por fio, mas o tempo é implacável. A doença da mãe avançava, silenciosa e cruel. Daniel sentia que cada dia ao lado dela era uma despedida disfarçada, um último capítulo sendo escrito. Numa manhã fria de outono, ele acordou com o som da chuva batendo no telhado de zinco. A mãe dormia, o rosto sereno, a respiração quase imperceptível. Ele se sentou ao lado da cama, segurou a mão dela e ficou ali, em silêncio, apenas observando. Horas depois, o mundo pareceu parar de respirar. O enterro foi simples, exatamente como ela queria. Poucas pessoas, flores brancas e um céu cinza que chorava junto com eles. Daniel ficou até o fim, o último a sair do pequeno cemitério. Quando todos foram embora e o silêncio voltou, ele se ajoelhou diante do túmulo recém-fechado e disse baixinho para que só ela pudesse ouvir: "Eu voltei, mãe, e agora prometo não ir mais embora." Nos dias que se seguiram, ele começou a reconstruir a casa. Pintou as paredes com uma cor nova, consertou o portão enferrujado, plantou flores no quintal onde antes só havia ervas daninhas. E à medida que a casa voltava a ter vida, ele sentia que também voltava a respirar, o ar entrando mais fácil em seus pulmões. Certa manhã, uma vizinha apareceu na porta trazendo um bolo de fubá. "Você vai ficar mesmo por aqui?" ela perguntou, curiosa. Daniel olhou ao redor, para a casa, para o campo de trigo, e sorriu. Um sorriso leve, genuíno. "Acho que sim. Agora aqui é o meu lugar." E pela primeira vez em 16 longos anos, Daniel sentiu que o peso em seu peito havia diminuído. Voltar para casa não foi fácil. Algumas feridas, de fato, nunca cicatrizam por completo. Mas ele estava aprendendo que elas podem doer menos quando a gente finalmente decide parar de fugir. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.